tô sabendo que Miami está parada com um monte de eventos e todo mundo babando para sair de casa um pouco, depois de toda essa loucura aí da pandemia. E para mim hoje é uma super honra estar aqui falando na Casa Brasil Miami, porque eu lancei esse livro há 3 semanas no Brasil e está sendo realmente muito bacana o retorno. Eu lancei lá na Casa Mulheres do Brasil, junto com a Luísa Trajano, e realmente foi assim uma grande emoção. Eu não imaginava que fazer um livro fosse uma coisa tão forte, né? E realmente as pessoas dão muita atenção. Eu falei, nossa, toda a minha carência afetiva está resolvida. E aí eu vou contar hoje para vocês um pouquinho da minha trajetória, como é que eu cheguei até aqui e por que eu escrevi esse livro, de onde surgiu essa frase, você é uma marca. Então eu fui contando um pouquinho da minha história, eu fui publicitária há mais de 20 anos, eu fui vice-presidente multinacional, fui a primeira diretora mulher mais jovem da McCann Erickson lá no Brasil. Eu passei por várias situações, porque hoje o mundo nunca foi tão feminino, né? Hoje está fácil. Mas há mais de 20 anos atrás, você assumir uma diretoria de uma multinacional e viajar por essa multinacional foi uma aventura. Eu chegava nos aeroportos, por favor, essa pessoa é uma honra. Olha aqui, o George. Tudo bem, George? Tudo jóia? Tudo bem. Seja bem-vindo à Casa Brasil Miami. Então, eu chegava nos aeroportos, eu atendia Unilever, Nestlé, Coca-Cola, punha um cão farejador na minha mala, mesmo eu estando com uma carta de taier, mulher sozinha por aí, alguma coisa estranha, né? Então eu passei por tudo isso, mas eu era tão treinada para matar que eu queria chegar naquele meu objetivo, ambiciosa, e cheguei, né? Então foram experiências incríveis. Eu morei em Nova York, morei em Londres, morei na Itália a trabalho com todo esse mundo de publicidade e de marketing. E aí a gente vai crescendo, crescendo, e cada vez mais, quando você vai chegando mais próximo do poder, o ar vai ficando rarefeito e você começa a reolhar os seus valores, para ver o que você realmente tem a ver com tudo aquilo. Então foi incrível essa trajetória, mas chegou um momento que eu resolvi fazer o meu rebranding real e resolvi sair do mundo corporativo. Nesse final, eu fui ainda diretora de marketing de algumas empresas, Amor aos Pedaços, no Grupo Center Norte com a Gabriela Baumgart, fiz uma longa consultoria lá. E aí eu cheguei à conclusão que meu negócio era pessoas. E com isso eu comecei a me capacitar. Eu comecei como consultora de empresas e eu fui percebendo que quando você vai fazer uma consultoria para a empresa, o dono é um tremendo de um solitário. Ele não tem com quem falar. Se ele fala com o sócio, às vezes o problema é o sócio. Se ele fala com a esposa, pode acabar o casamento, porque o assunto passa a ser só aquilo. Então, eu fui percebendo que o papel de um consultor dentro de um processo desse precisava de um pouco de técnica para ajudar esses donos de empresa e presidentes. E aí eu fui me capacitando, eu comecei me capacitando em coaching, depois eu fiz parte de um grupo bastante seleto, formada pela Rosa Berhoff, de mentoria. Depois eu fiz o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para ser conselheira de empresas. Depois, na Associação Brasileira de Recursos Humanos, eu fui me aprofundando em comunicação não violenta. Depois, em constelação empresarial e familiar, que é absolutamente fantástico, mais 2 anos de formação. E, por fim, fiz uma pós-graduação em Neurociência e Comportamento. E com toda essa experiência, esse lifelong learning todo, eu fui trazendo para o autoconhecimento esses conhecimentos e acabei percebendo que depois de mais de 20 anos trabalhando com marcas, eu fui percebendo a semelhança entre reposicionar uma marca e reposicionar um ser humano.
Quando você vê uma marca, por exemplo, uma marca Coca-Cola, por que será que você compra aquela marca quando você está no ponto de venda? O que ela tem, que conexão que você tem com aquela marca que te chama a consumir aquela marca? Então vamos imaginar, por exemplo, uma embalagem de uma marca qualquer, que de repente da noite para o dia, de amarelo ela passa a ser roxa. Aquele público que trabalhava, que comprava aquela marca, toma um susto, fala o que está acontecendo. A mesma coisa acontece com a gente. Assim como uma marca, muitas vezes, precisa se reposicionar, mudar a embalagem, mudar a cor da embalagem, o tipo de letra, tirar um pouco de sódio, colocar um pouco de açúcar, mudar os ingredientes, mudar o ponto de venda onde ela se encontra, a propaganda dessa marca, nós também. A gente pode mudar a nossa marca, por exemplo, eu posso ficar loira, posso emagrecer 20 quilos, posso começar a frequentar outros lugares, me vestir de formas diferentes e com isso eu passo a me apresentar para o mundo de uma forma diferente. Então, todos nós, esse trabalho de personal rebranding, que é uma metodologia que eu desenvolvi, é baseada no reposicionamento de marcas, baseada nas marcas, porque todos nós somos marcas. Por exemplo, você vestida assim, com essa sandália maravilhosa, esse relógio, tudo isso, se ela não falar nada, a gente já está olhando uma marca. Na nossa cabeça, a gente está criando já uma marca. A maneira como ela está se vestindo, a maneira como eu estou me vestindo, e eu posso muitas vezes demonstrar algo que eu também não quero demonstrar, né? Então a gente também pode brincar com isso. Mas existe um ponto que a gente quer poder descobrir qual é a nossa essência, qual é a verdade da nossa marca. Porque afinal de contas, a gente vai criando personagens a vida inteira. E a gente acaba acreditando nessas personagens e se afastando da nossa real essência, da nossa real verdade. E o Personal Rebranding é exatamente uma metodologia que eu desenvolvi para você se reconectar e entrar em contato com quem você verdadeiramente é, com a tua essência, com a tua verdade. Porque quando a gente está inteira, está plena, a gente escuta melhor, a gente enxerga melhor e a gente fala o que deve ser falado. Então eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, que muita gente acha muito difícil, mas muita gente rapidamente conecta. Se vocês fossem uma marca, que marca vocês seriam? Espontaneamente alguém vai dizer para mim que marca seria. Você não vale porque você é Tiffany. Não, vale sim. O que significa? Você se identifica. Por que você se identifica com a Tiffany? Eu escolhi, né, para trabalhar, porque tinham muitas. Eu falei, eu vou numa que me seduz. Que te seduz. E quais são os atributos dessa marca que você sente essa conexão? A filosofia, a história, o storytelling, tudo tem uma história, um conteúdo, uma experiência, né? A gente ela faleceu há pouco tempo atrás, a Elsa Ferrari trabalhou 50 anos na empresa, então tudo que ela fazia pra gente tem uma história, um significado, então, tudo deixa um legado. Com certeza. Então, o que isso tem a ver com você? Como você... Valor, né? Valor. Beleza. Beleza. Você querer provavelmente deixar um legado com o seu trabalho, né? Levando a beleza para as pessoas. Como que é essa conexão? O que mais você me contaria? Vou te dizer. Trabalho com paixão, né? Tudo que eu faço lá tem um motivo, para fazer o outro feliz, né? Eu me faço feliz quando eu tô lá e faço o outro feliz. Então é sempre uma experiência de alegria, né? Então, as marcas, elas têm atributos. Uma marca da Nestlé, um leite condensado, tem atributos. Atributos filosóficos, que vem da marca mãe, que é Nestlé, né? Atributos racionais,
quanto custa, o que ela faz, como que ela me ajuda, e os atributos emocionais. Na hora que você coloca uma Nestlé por trás de uma marca, tem uma afetividade da marca, tem uma história da marca que vai nos aproximando, nos conectando. Assim como a Tiffany traz atributos da marca, que isso traz o valor para quem adquire algum produto. Claro. Então, esse é o grande exercício que eu fui percebendo, que quando você precisa reposicionar uma marca, muitas vezes na vida você precisa se reposicionar. E se eu perguntar para vocês hoje, qual é o comportamento mais importante que o mundo hoje tanto precisa? Qual é? O que o mundo mais precisa hoje aprender? O que as pessoas precisam hoje saber muito bem? Respeito. Tolerância. Respeito, Tolerância, solidariedade, empatia, ótimo. Conectar com a sua essência, ótimo. Só que tudo isso, o mundo hoje está exigindo o quê? O que o mundo mais está exigindo de todos nós? Com toda essa saraivada de informações, mais de 4 mil informações que a gente é impactado por dia no mundo. A flexibilidade. Perfeito, flexibilidade. Mas qual é o nosso maior desafio? Posicionamento e sensibilidade. Ótimo. Ser feliz. Ser feliz. Perfeito. Porém, tá tudo pertinho. Tá tudo pertinho. Tá bem quentinho. Mas o fato é, a gente tem que hoje, nossa maior necessidade é estar presente. Olha o celular que está na mesa, que a gente está conectado, que a gente está aqui, mas está pensando ali. O maior desafio hoje do ser humano, com toda essa loucura que a gente vive, é a gente estar inteiro, estar presente nesse momento. Então, que marca será que nós somos hoje? Que marca será que eu estou expressando para o mundo hoje, vestida dessa maneira? Eu gostaria de ouvir mais alguém que se identifique com alguma marca. Se você fosse uma marca, que marca você seria? Espontaneamente, Bruna. Espontaneamente. Espontaneamente, Bruna. Se você fosse uma marca, que marca você seria? Não é simples. Alguém que tem algo. Jaque. Blue Lagoon, que é uma marca de um catamarã de Velejá. Blue Lagoon, chiquérrimo. Não, é Lagoon. Para poucos. Lagoon. Ótimo. Por que você se identifica com essa marca? Porque bom, gosto de velejar e é uma coisa que você precisa de pessoas para poder movimentar o barco. Tá. É sociável. Tá. E também leva você em vários lugares diferentes, liberdade, mar, água, sol. Perfeito. E o que isso tem a ver com você? O que te conecta? Acho que é liberdade mesmo. Estar livre. Conexão com as pessoas. Conexão com as pessoas e estar indo em lugares diferentes, não sempre no mesmo local. Ótimo. Então, o que a gente vai perceber? Que essa conexão com as marcas vai contando muito sobre a gente. As pessoas tomam um choque muitas vezes, e elas falam, não, mas eu me identifico com essa marca, mas por que mesmo? E ela vai perceber. Eu vou contar um case engraçado de uma cliente minha. Eu atendia 10 executivos numa empresa, e um dia essa minha cliente era uma menina simples, cuidava da logística, e ela chegou muito nervosa, chorando. Eu não aguento mais essa empresa, ninguém me respeita. Eu estou no telefone, a pessoa fica falando comigo. A dona da empresa me manda ver buffet infantil. E as pessoas, eu chego aqui cedo, saio tarde e ninguém está nem aí. E ela estava muito nervosa. E aos poucos ela foi se acalmando, até que chegou um momento que eu perguntei para ela: se você fosse uma marca, que marca você seria?
Ela parou, pensou, falou, Bombril. Quando ela falou Bombril, ela falou, Amei. a culpa é minha. Caiu a ficha, ela falou, a culpa é minha. É lógico, sou eu que não sei pôr limite. Eu sou uma idiota. Como é que eu faço isso? É lógico, se eu não me respeito, como é que as outras pessoas vão me respeitar? Eu estou entendendo tudo. E a gente estava fazendo o processo já há um mês, porque o processo individual demora 3 meses, uma vez por semana. Ela falou, é lógico que a gente está trabalhando o limite. Eu não ponho limite em mim. E eu também não ponho limite nas pessoas. Eu tenho que aprender isso. E começou e foi caindo a ficha. Imediatamente ela se via como Bombril. Então, essa rápida conexão faz a pessoa se enxergar. Porque qual é o nosso problema? A gente não está, a nossa autopercepção, ela é fraca. A gente não se percebe, a gente acha às vezes que está abafando e na verdade a gente está indo contra o nosso objetivo. Bom, fomos indo e aí eu aproveitei, eu estava testando essa metodologia, falei, bom, ela já estava bem mais calma, já tinha se entendido com o Bombril, mas me conta uma coisa, que é a segunda parte do processo. Se você fosse uma marca, que marca você gostaria de ser? Ela parou, pensou, falou Omo. Eu falei Omo, Gustavão. Por quê? Porque Omo entrega, Omo as mulheres respeitam. Se elas vão no supermercado não tem Omo, elas não compram, elas vão em outro supermercado, porque lava mesmo. E começou a falar. E ela, no fundo, o que ela estava pedindo? Ela queria ser respeitada, queria que as pessoas a valorizassem, que ela mesma se valorizasse e por aí foi. E foi em função disso que eu fui desenvolvendo essa metodologia que serve tanto para as pessoas, o personal rebranding, como o company rebranding, que é as empresas também precisam se reinventar, se reposicionar. Muitas vezes elas precisam rever a comunicação e rever qual é o propósito. Uma empresa, quando me chamam para uma consultoria, a primeira coisa, o que você quer ser quando crescer? Né? Você quer ser uma marca líder? Você quer se manter estável onde você está? Você quer mudar totalmente a sua marca? Você quer falar com outro público? E nós também, a gente também passa por esse processo. Então, a partir do momento que a gente se vê como marca, a gente começa a se modelar muito melhor, se dar conta muito mais de quem nós somos e a gente se dá conta de qual é o impacto que a gente está causando no outro. Então eu tenho vários casos de clientes que querem ser promovidos e não conseguem ser promovidos e, por exemplo, não percebem que não sabem tratar a equipe, que tem problema de gestão, que maltrata a equipe de repente, todos os pares são contratados, são promovidos e menos ele. Então eu costumo dizer, e isso está no meu livro, que muitas vezes a gente não sabe aonde a gente quer chegar. Se a gente não tem um objetivo, qualquer caminho serve. E obviamente vocês conhecem o Waze. O Waze, você coloca onde você quer chegar, tem um objetivo. Você está seguindo o caminho e nem sempre você usa o Waze para saber qual é o caminho, mas que horas você vai chegar. Ok, o Waze falando, agora vai para a direita ou vai para a esquerda e de repente você passa. O Waze não vai bater boca com você. Pô, como é que você não entrou à direita? Como é que você faz isso? Para esse carro agora, vamos conversar. Não. O que ele faz? Ele calcula a rota. E isso está dentro dessa aura de rebranding. A gente parar de fazer drama e recalcular a rota. Então eu falo no livro que a gente podia ser mais Waze, fazer menos drama e a gente poder recalcular a nossa rota bem mais rápido, até porque hoje o mundo pede isso, que você recalcule a sua rota muito mais rápido. Então, o fato da gente desenvolver a nossa autopercepção, perceber que impacto a gente tem no outro, muitas vezes faz a gente enxergar que a gente não está conseguindo alcançar um determinado objetivo e a gente está patinando porque a gente não tem um objetivo claro de onde a gente quer chegar.
e a gente começa a patinar. E claro, o que mais atrapalha é quando você se vitimiza e acha que você é uma coitada, né? Que você começa a se vitimizar, aí que você não sai do lugar mesmo. Por quê? Porque o medo paralisa. O medo faz você não sair do lugar. Então, a partir do momento que você se dá conta de qual é a sua marca, você se dá conta também de como as pessoas estão vendo você como marca. E uma das coisas que a Jade e a Juliana falaram é exatamente isso. Para os artistas. Os artistas são geniais, fazem trabalhos geniais e muitas vezes eles não sabem se expressar como a marca deles, como uma marca se expressa. Então, dentro de um processo, se você hoje se vê como uma marca, como que você se vê como marca lá na frente? Então, isso se chama planejamento estratégico. E a partir daí, esses comportamentos da marca, a maneira como a marca se comporta, como ela se relaciona, vai fazendo você ter muito mais consciência do teu papel no mundo. Porque todos nós temos um papel no mundo. A gente tem um propósito, a gente tem uma forma de ser e de conduzir a nossa vida para chegar onde a gente quer. E começa por aí. Como é que a gente está expressando a nossa marca? Será que a gente está sendo lido com a marca que a gente realmente se vê, como a gente se enxerga? Então eu te pergunto, Krika, eu sei que hoje você seria uma marca, mas a minha pergunta é, se você pudesse rever seus comportamentos e tivesse a intenção de ser uma marca, que marca que você gostaria de ser? Eu me questionei muito tempo sobre isso e eu fiz uma pesquisa enorme quando eu estava procurando o meu nome, a minha identidade. E o que eu identifiquei foi que seria o meu nome mesmo, esse meu nome que é o Krika, porque é a minha energia, é onde eu tô, que eu levo a festa, que eu levo a oportunidade para as pessoas celebrarem a vida. Então tem muito a ver comigo. Eu acho que eu não conseguiria colocar nenhum outro nome, porque é o meu propósito esse. Eu me encontrei com o meu propósito, que é que nem você, de conectar pessoas e não só conectar, estimular que as pessoas celebrem a vida com mais intensidade, mais vezes. Não espere muito para poder celebrar, que às vezes não dá nem tempo, né? Verdade. É engraçado, eu tenho um cliente que é um construtor e ele começou a fazer o processo e ele é português e ele achava que o problema dele é porque ele falava português de Portugal e as pessoas não entendiam. E aí ele tinha muitos problemas e ele procurou o processo. E ele não se dava conta de como ele entrava dentro da empresa, a maneira como ele se expressava. Todo mundo tinha medo dele. E aí, na conversa com ele, ele falava assim, não adianta, eu estou com a minha equipe, mas eu sempre tenho que fazer o trabalho da equipe. Eu falei, bom, então você está pagando 2 salários. Um para o teu funcionário e um para você fazer o trabalho dele. E aí ele foi começando a ficar preocupado, porque quando você mexe no bolso, a coisa começa a mudar. E aí ele foi se dando conta que ele já chegava muito carrancudo na empresa e quando alguém apresentava alguma coisa e ele discordava, ele falava, não, pode deixar que eu faço. E ele acabava assumindo o trabalho e não percebia que com isso não só ele desmotivava as pessoas, mas ele não dava chance para as pessoas se desenvolverem e terem uma relação com ele. Então, ao longo do processo, ele foi percebendo isso, ele era um construtor, e ele foi vendo que se ele começasse, ele a fazer ajustes de comportamento, ele poderia transformar a situação. Porque, afinal de contas, a gente não se dá conta que tem alguns comportamentos que ou a gente usa muito, ou a gente usa pouco, ou a gente não usa. E a gente não percebe que exatamente fazendo ajustes de comportamento, a gente consegue chegar no nosso objetivo. Então, a responsabilidade está nas nossas mãos. E esse é um processo, é o que o livro
fala bastante, eu conto bastante cases também. Como que você, primeiro, se percebe para você poder ter a capacidade de perceber o outro. E a partir do momento que você se vê como uma marca, você se enxerga como uma marca, você instantaneamente consegue se ver e ver quais são os ajustes que você precisa fazer. Então, esse nada mais é do que um processo de autoconhecimento e de ampliar a nossa percepção. Nossa percepção, qual é o nosso papel na vida? Qual é o nosso papel na sociedade? Qual é o nosso papel dentro de um grupo como esse, dentro da Casa Brasil Miami, com todo esse trabalho com as artes? Que papel nós temos em relação a tudo isso? Então, hoje a sociedade está cobrando muito da gente. A gente ter essa nossa ampliação da consciência para a gente perceber quem a gente é. Então, por exemplo, muita gente já está aqui em Miami há muito tempo, mas eu sempre me identifiquei com a marca Porto Seguro. Porque assim, é uma marca que entrega, eles atendem muito bem as pessoas, são bastante responsáveis, cumprem. E principalmente a Porto Seguro tinha uma comunicação de humor. E o humor para mim é fundamental. Tenho até um irmão que é palhaço mesmo, que é o fundador dos Doutores da Alegria. Então, essa coisa do humor, de alguma maneira, me conecta com essa marca e com a competência dessa marca. Depois o Itaú comprou a Porto Seguro, a propaganda já não foi mais a mesma, eu fui me desconectando um pouquinho e já buscando outra marca. Mas a marca que eu queria ser é a Chanel, lógico. Chiquérrima, quem não quer, né? Então, assim, por quê? Que é de alguma maneira você ter uma clareza de onde você quer chegar. Porque é muito fácil a gente sair do prumo, é muito fácil a gente sair do caminho e ir se perdendo. Então, essa coisa de marca que a gente gostaria de ser, nada mais é do que o nosso planejamento estratégico, de onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, mas principalmente fazer a pergunta, como a gente quer ser visto pelas pessoas, como uma personagem ou com a nossa essência. Porque quando a gente está realmente conectado com a nossa essência, quando você está inteira, os teus sentidos funcionam muito melhor. E você não se deixa, por exemplo, levar pelo que a gente é criado, agradar o outro. A gente está o tempo todo querendo agradar o outro, né? E a gente com isso vai se afastando da nossa essência. Quando você está na sua essência, tudo bem se você não agradou o outro, porque você está inteiro, você está feliz, você está plena, fazendo o que você gosta, do jeito que você gosta. E você sabe que há limites, não dá para agradar todo mundo, mas você tem que estar conectada com você. Então, é um processo de reconexão e se chama Personal Rebranding, porque nós somos brands. Branding é a nossa marca em movimento, é o Present Continuous do brand. E o Personal Rebranding é o rebranding é exatamente fazer os ajustes de comportamento para você ser a marca que você realmente é e quer ser e quer expressar. E o Company Rebranding é o processo dentro das empresas, com a consultoria, exatamente. Porque quando você vai dar uma consultoria para a empresa, onde está o problema? É sempre o dono. É sempre o dono o problema. Porque a empresa, ela personifica os valores do dono, de quem comanda. Então, quando você vai fazer um trabalho de Company Rebranding, a primeira coisa é você entender a cabeça do dono, os valores do dono, porque é aquilo que desce. Então, se a empresa está com as dores do crescimento e não está desgovernada, não sabe para onde vai, vamos conversar com o dono da empresa, que é o cabeça, para ele poder se resetar, para poder expressar e fazer descer aquela cultura, porque a gente vive dentro da cultura das empresas. Por isso que nos meus trabalhos de rebranding, de cultura dentro da empresa, você tem que fazer um forte trabalho com o head dessa empresa. Ele te dá o aval para você poder
trabalhá-lo para isso descer, e com isso ele vai naturalmente reposicionando todas as lideranças e todos os liderados que estão abaixo, porque isso é o que conta a essência, a vida dessa empresa. Então, a minha última pergunta, eu gostaria de ouvir mais alguém. Se fosse uma marca, George, que marca você gostaria de ser? Uma marca de atletismo, que seria? Ué, we never know. Olha, a marca que você quer ser, você tem 5 anos para chegar nela. Ah, tem? Tem. A marca que você é como você se vê hoje. Você, no planejamento estratégico, pode fazer até 5 anos. Eu adoraria ser uma marca infantil. Uau, que demais! Por quê? Não escutei. Olha, só para ser jovem aqui. Curtir a vida, Olha, viver talvez de outra forma, tomar outras decisões, novos caminhos. Ou tomar os mesmos caminhos de outra forma. Perfeito. E você está falando uma coisa incrível, que uma das coisas, um dos comportamentos no processo de rebranding é a dificuldade, para mim a minha maior dificuldade, é a aceitação. Aceitar a vida como ela é e não querer ficar brigando o tempo todo para mudar algo que é, eu acho que é o nosso maior desafio. Porque a gente quer o tempo todo mudar. O tempo todo, mas poderia ter sido de outro jeito, podia ter feito. E isso vai fazendo a gente se desmilinguir, sofrer, entrar numa depressão muitas vezes, achando que a gente não serve para nada. Então, para mim, isso que você está falando é um grande desafio. Lógico, eu não queria ter ruga, eu queria fazer uma plástica, aqui, ali. Não é, mulheres? E, de repente, se você não se aceitar, o que vai acontecer? O teu padrão mental é que define o que você vibra. Se você, não tem um dia que você sai de casa falando, hoje eu tô um gato, tô maravilhoso, essa roupa me caiu super bem, hoje eu tô arrasando. No mínimo, 3 pessoas vão chegar para você e falar, nossa, Jorge, você viu um passarinho verde? Você tá bem hoje, tá um super astral. Mas o dia que a gente sai de casa se achando um lixo, gorda, com a cara inchada, com os puffs aqui, irritada e etc., no mínimo também 3 pessoas vão chegar para você e falar, tá tudo bem com você? Não é? É mágico. A gente não se dá conta de como nós somos mágicos, não é, meninas? Quando você sai de casa se achando, os gatinhos ficam a mil, mas quando você sai com cólica, irritada, brigou com a mãe e com o pai, nenhum gatinho vai olhar para você, nem você vai olhar para você. Então é incrível como a gente não se percebe e como a gente quer ficar brigando com a sombra o tempo todo. Então, Jordan, é incrível você fazer esse rebranding aí, mas você tem 5 anos para chegar nessa marca que você quer. É só você ir fazendo ajustes de comportamento. Mas eu acho que eu já cheguei também. Ótimo! Porque eu curto muito estar com meus familiares, meus primos, que voltam à infância. Então, tipo assim, agora no Natal, a gente está discutindo, vou para Chicago, vou passar com a minha família que lá. delícia! Mas tá todos os meus primos. A maioria tem 55, 60 anos. Mas aí a minha mulher vira e fala, você quer ser retardado por uma semana? Eu falo assim, claro, porque eu só lembro deles quando a gente tinha 10 anos, 15 anos. Lógico! Então todo mundo brinca igual. Que delícia! E a brincadeira é só não me bate na frente do meu filho, sabe? E você? Você já é uma linda marca, mas se você fosse uma marca, que marca você seria? Deixa eu pensar. Eu sou bem clássica, eu acho que eu seria uma marca clássica, mas com uma pegada, tentando fazer, eu acho que a gente vai envelhecendo e tentando fazer uma pegada mais vanguarda. E hoje em dia tem muitas marcas, tipo a Louis Vuitton mesmo, que estava com a parceria, acabou de falecer, né, o Virgílio, que era maravilhoso, que tinha essa pegada moderna e tal. E aí,
Mas eu sou muito clássica. Eu tento, mas sabe quando eu me puxa. Mas Christian Dior, por exemplo, é uma marca que vem se rebranding lindamente. Muito. E elegante. É verdade. Claro, não perde Gucci também. Gucci é outra marca. Meninas, alguma gostaria aí de alguma marca dessa? Ela, você? Você falou pra mim, ela falou Chanel. Porque eu nunca vou esquecer também, uma vez o Giannichini, ele, numa entrevista, ele disse que ele é uma pessoa muito bonita, né? Lindo, sempre foi lindo. E aí eu lembro que ele falou que ele gostava às vezes de deixar uma barba, de deixar um cabelo meio desconectado para não ficar aquela, né? Caretinha. Aquela coisa caretinha, clássica, lindo, bonitinho, para dar uma quebrada. E é interessante isso, porque eu acho que eu sou muito clássica. E eu tento, sabe, às vezes, até tem uma... Tenta desgovernar um pouquinho. Mas é difícil. Eu sou mais minimalista, eu sou... Sim. Não, Você tá sabe ótimo. uma marca que eu adoraria? Eu acho que até hoje as pessoas me veem um pouco nela, porque eu falo muito dela, falo o tempo todo dela, é o Google. Google, bárbaro. Eu acho que é uma marca que me representa. Eu não sei se é porque eu sou apaixonada pela tecnologia, porque é o tempo todo a inovação deles, entendeu? Você tem resposta para tudo. Ela é facinha. E ela é facinha. Ela chega, oi, tudo bem? Vamos tirar uma foto. Eu me apresento, Você é uma Google. É uma Google. Mas olha que interessante. Existe uma empresa de pesquisa que se chama Ipsos. E eu desculpa as costas para você. Desculpa. E essa empresa, ela faz todo ano pesquisa para saber qual a influência que as marcas têm na vida das pessoas. E elas fazem o ranking de vários países, inclusive o Brasil. E o Brasil, há pouco mais anos atrás, as marcas desse ranking eram as mais influentes. Nestlé, Electrolux, Unilever, né? Essas Chevrolet, Ford, imagina, Ford é Ford hoje, né? Enfim. E as 10 marcas top 10 que mais influenciam as pessoas. É uma pesquisa incrível. Nos últimos anos, o que aconteceu? As 5 primeiras marcas, as primeiras marcas desse ranking, sumiram as marcas que eram antes. E quais as marcas que vieram? Google, Amazon, Facebook, Netflix é fantástico. mudou. Isso mostra o quanto o mundo mudou em 3 minutos. Porque são mudanças radicais que a gente está vivendo muito rápido. Mas então, eu mudei, desculpa, eu mudei de companhia de telefone para ter o Google. Olha aí. Eu fui atrás dele, eu falei, não, esse aqui agora eu quero, então. Olha, incrível. Impressionante, eu mudei uma bagunça que eu fiz, eu falei, não, eu quero isso. E sabe o que é mais incrível? Antes Antes das palestras, se eu perguntava para as mulheres, que marca você queria ser? Eu queria ser o perfume tal, eu queria ser... Agora as mulheres falam, eu quero ser Microsoft, eu quero ser Apple, eu quero ser... É só tecnologia. Se eu não seria o Google, não seria uma marca de... Se eu não fosse, eu Femininíssima, ou só feminina. feminina. Então isso mostra também a evolução das mulheres. Porque as mulheres vieram para o mercado de trabalho, isso vem acontecendo há muitos anos, e estão incorporando. Então, antes os homens falavam marcas de relógio e de carro. Meninos, não crescem, não evoluem, né? Não amadurecem. E as meninas, o Guinho quer brincar de carrinho, né? E era isso. Eu quero ser um Porsche, eu quero ser não sei o quê. Agora já mudou, já não é mais essa coisa de relógio. Nem todo mundo hoje usa mais relógio, né? Você olha no celular. Então a gente está vivendo uma grande revolução. E no meio de toda essa bagunça, se a gente não se reconectar, se a gente não tiver consciência de quem a gente é, o que a gente quer e onde a gente quer chegar, a gente vai patinar. A nossa marca vai patinar.
E eu queria a última pessoa, eu queria perguntar a Paola, que trabalha com pessoas, que é uma expert em pessoas. Se você fosse uma marca, Paola, que marca você seria? É incrível, porque eu pensei exatamente a mesma coisa que a Vanessa, porque eu pensei na Louis Vuitton por ter uma coisa, mas eu concordo com ela, porque eu também sou muito séria e eu não acho que eu tô tão moderna quanto a Louis Vuitton tá conseguindo se transformar. Então eu pensei também na Dior, porque eu acho que a Dior traz essa coisa meio clássica, meio e ao mesmo tempo uma pitada de uma coisa inovação, de modernidade e tudo mais. Mas confesso que eu sou muito desligada e essa sua pergunta me inquietou porque não foi fácil. Eu acho que eu preciso pesquisar muito mais, porque se você quando você descreveu a Omo, eu adorei a descrição da Omo, cheguei a pensar na Unilever de alguma forma. Sim. E adorei a história da Omo, ainda mais que a minha história tem a ver com lavanderia e tudo mais. Então eu acho que eu preciso estudar um pouco mais, vou adorar ler o livro todo para me inspirar nessa marca que eu quero construir nessa nova etapa, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos há 4 anos e a gente se reinventar aqui, o rebranding eu acho que tem tudo a ver com isso. Sim. Eu sinto que nesses 4 anos eu venho me questionando e vou adorar um guia para repensar, para acelerar esse processo. Que maravilha, obrigada, eu espero que realmente... Vai, depois eu te conto. Ótimo, eu quero o feedback de todo mundo. Então é incrível como a gente não se dá conta e como a gente começa a se compreender melhor e compreender os comportamentos. Então, por isso, a pós-graduação em neurociência, nos meus atendimentos, eu também explico o que acontece no cérebro. Porque o cérebro pesa 1,5 kg e comanda a nossa vida. É incrível. Então, por exemplo, existe um caminho neural dos neurônios que quando você aparece uma novidade e que você tem que fazer uma mudança, por que é tão difícil a mudança? Por que a gente fala que para mudar você fica de cabeça quente? Porque isso acelera esse movimento dos neurônios e você tem ali estabelecido quem você é e como você age. Quando você traz uma mudança para a tua vida, essa conjunção neural ela tem que substituir algo que já estava estabelecido lá. Só que para isso acontecer, você precisa ter muita potência e comando de querer muito alguma coisa, porque não substitui. O novo caminho neural não substitui o que você já tinha na tua mente. Ele simplesmente se aloja ali. Se você bobear e começar a usar os comportamentos viciados, volta ao comportamento anterior. Por isso que mudar é um exercício difícil, porque comanda vem do cérebro para você mudar o teu mental e mudar o teu corpo. Fazer regime, por exemplo, né? Uma coisa que nenhuma mulher faz. Então, nunca estamos felizes, né? Pode ver que está bem largo aqui para eu disfarçar. Então, você fazer dieta, né? Ou a gente começa dizendo, vou começar na segunda-feira, e segunda-feira você já foi comer um brigadeiro, não, vou começar na terça. É muito difícil. Então, é um desafio você fazer um rebranding de vida. Você, Paula, por exemplo, e algumas pessoas que estão aqui, que mudaram de vida, que vêm com a família, uma nova língua, tudo diferente, é um esforço para o cérebro gigantesco. E algumas pessoas abrem mão da sua profissão, né? Exato. Porque quem é advogado, médico, dentista, toda a parte de saúde, muitas dessas profissões técnicas são muito difíceis para você conseguir uma nova certificação aqui e tudo mais. Então as pessoas às vezes mudam radicalmente. Eu tenho a sorte que como coach de negócio, se aplica em qualquer lugar, é mais fácil. Mas eu vejo meu marido que é advogado e os desafios para se reinventar e se encontrar. Ele contou. Ele contou, você conheceu, né? Por quê? E hoje, qual é uma das coisas que acho que você falou, Bruna? Flexibilidade.
A palavra, eu tenho 2 filhos adolescentes, um de 19 e um de 17. Eu sou bem jovem, não é nada, eu casei tarde. Não tô jovem assim. E esses meus filhos, por exemplo, eles falam pra mim, como que você vivia sem celular? Uma carta demorava 3 meses para chegar da Europa, do seu namoradinho lá da Europa. Eu falava, eu ia todo dia abrir a caixa de correio e não chegava. Cartão postal. Sim. Cartão postal na hora. Cartão postal. Gente, isso faz 15 minutos. Isso faz 15 minutos que mudou. Então, olha o que acontece com os nossos caminhos neurais, o quanto todo o nosso cérebro, para comandar o nosso corpo inteiro com 1,5 kg, está tendo que trabalhar. Por isso que tem a expressão, eu estou de cabeça quente, porque os neurônios estão a 1000 ali, né, para mudar. E por outro lado, é fantástico a oportunidade que a gente está tendo de viver uma era de tanta inovação, de tanta novidade, que se você não tiver adaptabilidade, você está morto. Se você não entrar na tecnologia, você está morto, acabou. Então é adaptabilidade, flexibilidade para lidar com as nossas crenças limitantes o tempo todo e a gente tentando se rebrand para poder se adaptar, estar inteira, não ficar vivendo as nossas personagens, mas a gente ser de verdade. Gente, era isso que eu queria dividir com vocês.